A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Hoje nós vamos estudar a respeito de se morremos uma vez só. O que aconteceu com Lázaro? Já que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou ele não morreu mais? Ele não morreu duas vezes. Ele só dormiu. Não há contradições na Bíblia. No Evangelho de João, no capítulo 11, do versículo 11 ao 16, nosso Senhor Jesus Cristo disse: E assim falou, e depois disse-lhe: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto. E foi por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também, para morrermos com ele. Outro que não entendeu o que nosso Senhor Jesus Cristo disse foi Tomé. Ele disse: Vamos nós também, para morrermos com ele. É claro que nosso Senhor Jesus Cristo chamava aquela situação como se estivesse dormindo. Agora, por que dormindo? Em 1 Timóteo 5, 6 está escrito: Mas a quem vive em deleites, vivendo, está morto. Agora, quem realmente está morto são aqueles que não são de Deus. Agora vamos entender o que o apóstolo Paulo disse em Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. A morte é ordenada para os que vai encarar o juízo, mas para os que vai ser salvo não tem juízo. Vamos ler em Romanos, no livro de Romanos 8, versículo 1. Capítulo 8, versículo 1 está escrito: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que eu quero dizer com isso? As pessoas que são ordenadas por Deus para morrer uma só vez são aqueles que vão encarar o juízo. Mas os cristãos não será julgado quando o juízo final vier. Os cristãos não estão incluídos neste juízo. Vamos ler em 1 Coríntios. 1 Coríntios 11, 32. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Na igreja, nessa vida, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos. Na igreja tem correção, para não sermos condenados com o mundo. Agora, quando a condenação, o juízo vier ao mundo, os cristãos
não está incluído. Por quê? Quando nosso Senhor Jesus Cristo vier, não vai haver juízo. Vamos ler em 1 Tessalonicenses, Primeira Tessalonicenses, do 16 ao 17. Por quê? O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Tem julgamento quando nosso Senhor Jesus Cristo vier? Não. Tem arrebatamento para os cristãos obedientes. Para eles não tem julgamento ou juízo. Agora, o julgamento ou juízo é ordenado para aqueles que são ordenados morrerem uma só vez. Como em Hebreus 9:27, que o apóstolo Paulo disse: e como aos homens estão ordenados morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Mas os servos de Deus não morrerão, não morrerão, eles só dormem. Em Mateus, no Evangelho de Mateus, Mateus 22:32, nosso Senhor Jesus Cristo diz: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo está falando sobre estas coisas, Abraão, Isaac e Jacó já são mortos por milhares de anos. Mas, para ele é Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Para Deus, Abraão, Isaac e Jacó não são mortos. Para Deus, eles estão dormindo. Como ele diz em Mateus 22:32, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Os mortos realmente na Bíblia são as pessoas desviadas da verdade. Vamos ler no livro de Provérbios, em Provérbios 21, Provérbios 21:16, está escrito: o homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Tem congregações dos mortos. Igreja dos mortos não é considerado por Deus como pessoas que vivem. Eles são mortos. O que o apóstolo Paulo disse é verdade, como em 1 Timóteo 5:6. Mas a quem vive em prazeres, embora viva, está morto, disse o apóstolo Paulo. Por isso, se você é um servo de Deus, mesmo que você morra, para Deus, você está dormindo e não morto. Essa é
a resposta da Bíblia.